Momento Insight. A luz da palavra com Gustavo Reis. Insight na língua inglesa é definido como a capacidade de entender verdades escondidas. No Momento Insight de hoje nós iremos falar a respeito da vinha de Noé. Iremos desvendar as verdades escondidas em sua vinha. Vamos abrir a palavra de Deus para desvendarmos o insight à luz da palavra que está em Gênesis 9, a partir do versículo 20. Vamos ler. E começou Noé a ser lavrador da terra e plantou uma vinha. E bebeu do vinho e embebedou-se, e descobriu-se no meio de sua tenda. E viu Cã, o pai de Canaã, a nudez de seu pai, e fê-lo saber a ambos seus irmãos fora. Então tomaram Sem e Jafé uma capa, puseram-na sobre ambos os seus ombros, e indo virados para trás, cobriram a nudez do seu pai. E os seus rostos eram virados, de maneira que não viram a nudez do seu pai. E despertou Noé do seu vinho, e soube o que seu filho menor lhe fizera, e disse: Maldito seja Canaã, servo dos servos seja aos seus irmãos. E disse: Bendito seja o Senhor Deus de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Alargue Deus a Jafé, e habite nas tendas de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. E viveu Noé, depois do dilúvio, 350 anos, e foram todos os dias de Noé 950 anos, e morreu até aqui. Vamos então desvendar o que está por trás destes versículos. Vamos revelar a verdade escondida à luz da palavra de Deus. Noé, em hebraico, significa repouso, descanso, consolo. Cã, em hebraico, significa estar quente, tornar-se quente, quente. Canaã, em hebraico, significa mercador, negociante. Sem, em hebraico, significa fama. Jafé, em hebraico, significa que se espalha ao longe, ampliado, dilatado, extensão. Para desvendarmos as verdades escondidas por detrás destas palavras, precisamos nos atentar a alguns versículos. Versículo de número 20 e 21, que diz assim: E começou Noé a ser lavrador da terra e plantou uma vinha. E bebeu do vinho e embebedou-se, e descobriu-se no meio da sua tenda. Então, ou seja, aquele que descansa em Deus, decidiu ser lavrador da terra e plantou uma vinha. Quando nós deixamos de descansar em Deus e passamos a cuidar da terra, nós estamos sujeitos a cair, assim como Noé caiu. Ele estava descansando apenas em Deus, porque Noé é o descanso, e então ele decidiu lavrar a terra, ele decidiu cuidar da terra. E então ele decidiu plantar uma vinha. Então eu imagino ele ali fazendo aquele trabalho árduo de cuidar da terra. E então ele foi tentado a beber o vinho daquilo que ele estava plantando. Ele quis pegar algo da vinha para ele. E então ali ele bebeu e se embriagou. E então ele pecou, ele caiu. Noé, quando deixou de descansar para plantar uma vinha, acabou se embebedando. A pressão de cuidar das coisas de Deus pode fazer com que a gente venha a querer gerar fugas para nós. E então podemos cair, por isso temos que tomar cuidado. Cuidado para não deixar aparecer a sua nudez em meio à tenda, em meio à congregação. Você tem que vigiar para não pecar. Em 1 Coríntios 10, versículo 12 diz: Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe para que não caia. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação dará também o escape para que possais suportar. Ou seja, Deus já nos advertia que aquele que está de pé tem que vigiar para não cair. E Deus, sempre que vier uma tentação sobre nós, Deus nos dará uma fuga, algo para que nós venhamos a escapar. Mas a fuga com certeza não é beber, não é ficar bem louco, e não é se embriagar com a vinha, pegando coisas da vinha de Deus para nós. No versículo 22, a palavra de Deus diz assim: E viu Cã, o pai de Canaã, a nudez de seu pai, e fê-lo saber a ambos os seus irmãos. Cã, em hebraico, significa estar quente. Então, quando nós estamos quentes com Deus, achamos que podemos fazer muitas coisas, ou qualquer coisa. O orgulho sobe para a nossa cabeça. Temos que tomar cuidado para não pecar por causa do orgulho. Aquele que estava quente com Deus expôs o pecado do pai publicamente para os irmãos.
e ele foi amaldiçoado por isso. Quando estamos quentes com Deus, nós geramos Canaã. E Canaã, em hebraico, significa mercador, negociante. Ou seja, quando nós estamos quentes com Deus, nós nos tornamos mercadores, negociantes. E então, estar quentes com Deus, somado a negócios, somados a dinheiro, pode levar à queda. Ou seja, nós temos que tomar cuidado, ok? A palavra de Deus diz o quê? Que o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Quando estamos quentes com Deus e geramos negócios, o próximo passo é ficar famoso, ou seja, o próximo passo é gerar 100. Mas o que acontece quando nós estamos quentes, nós geramos negócio e nós tornamos famosos? Nós expandimos, ok? Mas se nós não dominarmos o orgulho e começarmos a mostrar os erros dos outros, assim como aquele irmão menor fez, assim como Cã fez, aquele que estava quente fez, se nós começamos a mostrar os erros dos outros, nós podemos ser amaldiçoados pelo Pai, ok? Em Provérbios 16, versículo 17 diz: o caminho dos corretos consiste em evitar o mal, o que vigia seu procedimento conserva a sua vida. Ou seja, nós temos que evitar o mal, nós temos que vigiar o nosso procedimento. A palavra de Deus diz: a soberba procede à ruína, o orgulho à queda. Ou seja, quando nós começamos a ficar orgulhosos, o próximo passo é a queda. E foi o que aconteceu com Cã, aquele que estava quente com Deus, deixou o orgulho subir e então ele caiu. Mas vale ser modesto com os humildes que repartir o despojo com os soberbos. Está escrito em Provérbios 16. No versículo 23 diz assim: então tornaram Sem e Jafé uma capa, puseram-na sobre ambos os seus ombros, e indo virados para trás, cobriram a nudez do seu pai. E os seus rostos eram virados de maneira que não viram a nudez de seu pai. Ou seja, meus irmãos, o que nós temos que fazer é como Sem e como Jafé. Nós temos que cobrir o pecado, nós temos que ajudar as pessoas a se consertarem com Deus, ok? Aquele que está maduro e já é famoso como Sem, e já é expandido como Jafé, ele já é maduro e ele não precisa ficar expondo os erros dos outros para crescer, ok? Porque ele já tem a fama, ele já está expandido, ele não precisa ficar expondo o pecado alheio, ok? Então o certo é consertar as pessoas, ajudar as pessoas a se consertarem. Sem e Jafé cobriram a nudez de seu pai, eles nem quiseram saber da fofoca que o irmão que estava quente trouxe para eles. Não, eles foram de costas e com o rosto virado, cobrir o pecado do pai, ajudar o pai a se consertar. Em Provérbios 6, 16 e 19 diz: 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mão que derrama sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contenda entre os irmãos. Ou seja, meus irmãos, Deus abomina aquele que semeia contenda entre os irmãos, aqueles que fazem fofoca, ok? Aqueles que já ficam com projetos e planos iníquos e tentam passar a perna nos outros, difamando, mostrando o pecado alheio. Em Gálatas 6, versículo 1 diz: irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhei-o tal como espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejais também tentado. Ou seja, Deus nos adverte que nós devemos fazer com que aquele irmão que foi surpreendido em alguma ofensa venha a se corrigir, mas com mansidão, com domínio próprio nós devemos exortá-lo, ok? E vigiando para que nós também não venhamos a cair no mesmo erro. Levai a cargas um dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém cuidar de alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo. Não devemos nos colocar acima dos outros, apontando o pecado alheio como se nós fôssemos superiores, assim como Cã fez, ok? Mas prove cada um a sua própria obra, e terá glória sobre si mesmo e não o outro, porque cada um levará a sua própria carga. No versículo 24 e 25 diz assim: e despertou Noé do seu vinho, e soube o que o seu filho menor lhe fizera, e disse: maldito seja Canaã, servo do servo seja a seus irmãos. Ou seja, o pai amaldiçoa os negócios de quem está quente com Deus e não tem maturidade, e fica orgulhoso e começa a falar mal para os irmãos. Por quê? Porque aqui, meus irmãos, é bem claro, dizendo o quê? Dizendo que Canaã é mercador, é negócios, ok? Então, ou seja, Cã
Aquele que estava quente com Deus foi amaldiçoado porque ele não teve maturidade, porque ele foi orgulhoso. E quem foi amaldiçoado foi Canaã, ou seja, os negócios de Cã foi amaldiçoado. Os negócios daquele que estava quente com Deus porque foi orgulhoso foi amaldiçoado. E ele foi colocado por servo dos seus irmãos. Ou seja, aquele que estava quente, aquele que era mercador, negociante, teve que servir os seus irmãos porque foi orgulhoso. No versículo 26 diz assim: e disse: bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Ou seja, meus irmãos, o Pai abençoa quem é famoso. Sem em hebraico significa famoso. E foge das fofocas, ok? Então aquele que foge das fofocas, aquele que está famoso e foge das fofocas, Deus o abençoa e coloca Canaã, ou seja, os negociantes, os mercadores para o servirem. No versículo 27 diz assim: alargue Deus a Jafé e habite nas tendas de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Ou seja, o Pai alarga aquele que está ampliando para habitar na fama e coloca os negociantes para lhe servirem. Ou seja, aqui foi bem claro, Deus disse que Deus estava alargando a Jafé, aquele que estava se ampliando foi alargado para habitar nas tendas de Sem, para habitar na fama. Sem em hebraico é fama. E colocou Canaã, os negociantes, os mercadores, para lhes serem servos. Em Gálatas 6, versículo 7 diz: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, na carne ceifará corrupção, mas o que semeia no Espírito, o Espírito ceifará a vida eterna. Ou seja, meus irmãos, nós precisamos entender que aquilo que nós plantamos, nós colhemos. Aqueles que eram maduros colheram fama, colheram expansão e colheram servos para si, negociantes cuidando deles, ok? Mas aqueles que não eram maduros colheram a servidão. Mateus 13, versículo 11 diz: porque a vós outros foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles isso não lhe foi concedido. Pois a quem tem, mais lhe se dará, e terá em abundância, mas o que quase não tem, até o que lhe tem será tirado. Ou seja, Deus dá mais para aquele que é maduro, para aquele que tem conhecimento, sabedoria e que sabe colocar em prática e que segue a sua palavra, e ele tira daqueles que não têm e que não querem buscá-lo. Receba mais um Momento Insight de hoje, a verdade escondida na vinha de Noé. É isso aí, até o próximo Momento Insight. Fiquem com Deus.